Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. É com muita satisfação que eu tenho a oportunidade de falar sobre um tema de muita importância para a caminhada cristã, que é exatamente o plano da salvação. Esse é um dos temas, dos mais variados temas, né, do início da caminhada cristã, dos principais. Por quê? Porque o plano de Deus, havia sim um projeto de Deus desde a queda de Adão para que a humanidade pudesse ser salva novamente, né? E nós iremos avaliar exatamente, nós iremos estudar como este processo se deu. Eu gostaria que você percebesse que eu procurarei ser bem simples, bem claro, até para você entender a profundidade, mas a simplicidade do amor de Deus também com esse tema. O plano de Deus é que nós fôssemos salvos. Salvos de quê? Salvos da condenação eterna. Nós não podemos deixar de lembrarmos que há uma condenação eterna, como também há uma vida eterna. A morte física, ela é só um processo da evolução da existência humana como processo biológico. Mas nós acreditamos, como cristãos, que é só uma passagem este processo. Nós passamos por um processo biológico e cronológico, né? Onde as nossas células vão entrando em processo de regeneração e, consequentemente, uma hora ou outra nós morreremos, independentemente da idade, né? Mas esse não é o tema principal. A ideia principal é que nós somos salvos de quê? De uma condenação eterna. Com a queda de Adão, olha só, Deus criou Adão e Eva para viverem no jardim do Éden, né? Com certeza existem muitos mitos sobre o fruto do jardim, que você já deve ter ouvido na sua infância, na sua escola, quando estudou a história do povo hebreu. Mas nós iremos nos ater aquilo que é mais importante para a nossa lição sobre o plano da salvação. Deus criou Adão e Eva e eles ficavam ali no jardim do Éden, né, vivendo todas as melhores experiências que certamente o homem algum até hoje conseguiu desfrutar. Vivendo num ambiente lindo, maravilhoso, a plena inocência. Só que o Senhor havia alertado Adão, né? Adão, olha, você pode comer de todos os frutos que estão no jardim, mas aquele fruto do meio do jardim, aí você pode acompanhar isso aí a partir ali de meados do capítulo 2 de Gênesis. Ele diz assim, olha, se você comer o fruto do jardim, do bem e do mal, do meio do jardim, esse fruto, certamente você e Eva morrerão. Mas o Senhor estava falando de uma morte espiritual e não física. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Induzida pela serpente, convencida de que se Eva comesse o fruto do bem e do mal, ela seria semelhante a Deus. Eva acreditou nessa piada e acabou sendo seduzida e dominada pelos seus desejos, né? E aí ela comeu aquele fruto, deu para Adão e ambos participaram do mesmo crime, né? Isso aí dá até para fazer uma alusão ao direito penal, né? As circunstâncias comunicáveis, né? Ambos responderão pelo mesmo crime, né? Então, o que a gente observa? É que eles decidiram realmente, conscientemente, comerem aquele fruto. Só que em contrapartida veio a consequência desse ato. Eles perderam totalmente a inocência e a morte espiritual sobreveio sobre eles, não a física. Eles foram expulsos do jardim, só que de imediato Adão sentiu que estava despido, nu. Daí você vê assim que toda a inocência que havia entre eles foi quebrada e a malícia, a maldade começou a permear a existência e o coração humano, né? Por isso que eu sempre costumo dizer ao longo dos anos como professor de discipulado que ninguém é bom.
Quando o jovem rico chega a Jesus Cristo e diz: bom mestre, Jesus diz: bom é meu Pai que está no céu, né? Então a natureza adâmica faz com que nós sejamos perversos, mas sempre é um caminho, que é o caminho que nós iremos estudar, o caminho da salvação, né? O projeto da salvação. Com a queda de Adão, o Senhor Deus percebe a possibilidade de apresentar alternativas para que a humanidade pudesse ser perdoada. Aí vem a construção da Arca de Noé, vem inúmeros personagens como, por exemplo, Moisés, como Josué, os juízes que haviam em Israel, os profetas, mas nenhum deles conseguiu reconciliar um homem com Deus novamente. Qual foi a escolha então do próprio Deus? Enviar o seu único filho para desencadear todo este processo. E ele envia Cristo Jesus com esta missão. Então nós todos havíamos pecado. Antes de conhecer a Cristo, nós estávamos debaixo de uma condenação eterna. Nós não podemos negar isso. Porque nós não somos reconciliados com Deus, nós iremos analisar isso em alguns versículos, com as nossas obras. É o que diz o apóstolo Paulo, quando ele diz assim, olha, em Romanos 3:23, não há nenhum ser humano sequer neste mundo que não seja pecador. Todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus. Mas o amor de Deus é tão grande que nós passamos a ser reconciliados com Ele novamente através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando Ele envia o seu Filho para cumprir esta missão, Ele morre e ressuscita. Aí o próprio apóstolo Paulo diz: se com Ele morremos, com Ele viveremos. Se com Ele sofremos, com Ele reinaremos também. Então ele já tinha essa convicção. Nas suas cartas, o apóstolo Paulo, que a única forma de sermos reconciliados com o nosso Deus seria através da nossa fé no sacrifício de Cristo. Então é inegável, já que todos nós, qual era o salário do pecado de Adão e de Eva? Não foi a morte espiritual e não física? Isso é o que o apóstolo Paulo relata em Romanos capítulo 6, versículo 23. Ou seja, o salário do pecado do homem é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Então, a graça de Deus faz com que nós sejamos perdoados e reconciliados com Deus. O que é graça? É dom gratuito. Então, até recebermos a salvação, é a graça de Deus, o desejo de recebermos a graça de Deus. Então, a graça é um dom gratuito. Se é um dom gratuito, eu não preciso de pagar nenhum preço. Isso é inegável, porque o preço maior foi o sangue de um inocente, e foi de Cristo Jesus, que doeu bastante, que sofreu bastante, certamente na sua própria carne, todo aquele processo que você já deve ter assistido em filmes e em algum momento ouvido, tá? Mas a gente não vai aprofundar nisso. É inegável que a única forma do homem ser reconciliado com Deus é o sacrifício de Cristo. Só que nós precisamos de aceitar este sacrifício. Só que aceitar este sacrifício não é só uma forma da gente expressar que a gente acredita, porque toda a humanidade, toda pessoa que você for conversar vai falar, não, eu acredito, Jesus é Salvador. Ótimo, acreditar é uma coisa que todo ser humano é capaz de acreditar. Mas vivenciar essa graça é o nosso principal objetivo com essa lição. Quem é salvo, a sua natureza humana revela que você nasceu novamente. Se estávamos debaixo da condenação eterna, é porque nós estávamos mortos, irmãos. A gente precisa dessa consciência. Se ressuscitamos com Cristo, é porque reconciliamos com Ele. Então, se nascemos novamente, não podemos viver como nós vivíamos antes. A nossa natureza é outra em Cristo Jesus. E caminhar no discipulado é isso também, a gente aprender que o plano maior da salvação não se restringe só após a morte, mas o Senhor quer começar esse processo através da minha e da sua vida, imprimindo o seu caráter no nosso caráter, nas nossas atitudes, sendo honestos, sendo puros de coração
simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente também. Isso é necessário a gente saber diferenciar. Então todo este processo precisa permear o nosso coração. E como nós somos salvos? Por essa graça. Se nós somos salvos pela graça, quais são os esforços que eu preciso fazer? Como eu volto a ressaltar novamente, nenhum. O apóstolo Paulo diz assim, na sua carta à igreja de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9: mediante a fé vocês são salvos, isso é dom de Deus, não vem das obras que vocês praticam, para que ninguém se glorie. Ou, irmão, se fôssemos salvos por causa de obras, teríamos uma guerra, de egos, porque nós temos um problema sério em disputar quem é melhor naquilo que fazemos, Nós temos esse problema. Mas isso não era o principal objetivo de Deus, porque a reconciliação é pela graça, e Ele distribui essa graça para toda a humanidade. Só que o ato que faz com que essa graça alcance a nossa vida é o ato de fé. Se eu tenho fé, eu vivo uma nova vida, eu tenho novas atitudes, porque eu tenho a fé que eu sou um homem salvo. Salvo da condenação eterna. Se eu sou salvo da condenação eterna, se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu fraudava as pessoas, se eu era estelionatário, eu não sou estelionatário mais. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo novo se fez em nossas vidas. E o plano da salvação, o principal deles é focar em uma mudança completa de identidade, de consciência cristã e de comportamento, de caráter de Cristo em nossas vidas. Esse é o maior exercício do plano da salvação nas nossas vidas. Viver uma novidade de vida. Que nós possamos desfrutarmos desse plano de Deus para as nossas vidas, que é a salvação, que é esse dom gratuito de Deus. E que você, a partir de hoje, saiba valorizar ainda mais esse dom gratuito. Deus os abençoe. Em outra ocasião, certamente abordaremos outros temas relacionados ao início da caminhada cristã. Deus os abençoe em Cristo Jesus e que possamos continuar crescendo nessa graça diariamente, no conhecimento do nosso Deus, como diz o apóstolo Pedro na sua carta. Deus os abençoe.